Deus, glória a Deus. Compartilhar uma palavra com os irmãos. Precisar de muita ajuda, porque eu estou sem óculos. Meu óculos achou de quebrar, né? A perninha... E o pior de tudo, a perninha sumiu, gente. Aí que detonou tudo. Não resolve. Outro óculos, já tentei outros, mas não vai. Não vai, mas... A gente vai conseguir, com a ajuda de Larissa ali no Data Show, porque eu não vou conseguir ler a Bíblia, mas os versículos, né, colocando ali com as letras maiores, a gente consegue. E vamos pregar juntos nessa noite, vamos receber a palavra do Senhor juntos, né, nesta noite. Essa palavra, ela era para ser pregada no domingo passado, em um dos momentos das 12 horas. Só que... As 12 horas nunca é como nós programamos, né? E vai acontecendo, a gente faz toda uma estrutura, a gente faz toda uma organização, mas nunca acaba encaixando tudo certinho, os horários tudo bonitinho, e sempre fica faltando alguma coisa, porque Deus acrescenta outras coisas. E foi um momento muito maravilhoso que nós vivemos, né? E Deus havia colocado essa palavra no nosso coração, para esse tempo, né, que nós estamos vivendo como igreja, para esse tempo como nós estamos vivendo como cura, tempo de transição. Então, tem sido até mesmo um período em que nós mais também estamos falando acerca disso, porque quanto mais os dias passam, as semanas, os meses passam, isto é uma indicação de que mais próximo está chegando o tempo de se concretizar, né, essa transição. Quando foi falado pela primeira vez, né, foi no ano retrasado, né, nós passamos o ano de 2022 todo, né, trabalhando, a comissão está aí, está trabalhando, inclusive alguns irmãos, né, os irmãos que fazem parte da comissão não estão aqui porque estão em uma entrevista. Então, as coisas estão acontecendo, irmãos. A transição é fato para nós. É a realidade que vai acontecer daqui a algum mês, 2, 3 meses, 4. Não sabemos o dia exato, mas é a nossa realidade. E nós precisamos estar preparados a cada dia. E nós precisamos, Laís, ir trabalhando os nossos corações, e trabalhando o nosso entendimento, e trabalhando os nossos posicionamentos, entendendo que isso vai acontecer. Mas, enquanto a transição não acontece, enquanto de fato não acontece, enquanto o novo pastor ou a nova pastora não chega, mas nós já estamos vivendo este momento. E como que nós vamos viver este momento? Tem diversas formas. Nós podemos ser daqueles que vão desistir e vão embora, porque não queremos aceitar a situação. Podemos fazer essa escolha, somos livres para isso. Mas nós podemos ser aqueles também que vão permanecer e que vão passar pela transição, e que vão viver o que Deus está fazendo, e que vão contribuir para que isto aconteça, entendendo que esta é a vontade de Deus para esse tempo, para as nossas vidas, para esta igreja. E se você faz parte dessa igreja, algumas coisas precisam acontecendo dentro de nós, Rosângela, acontecendo dentro do nosso interior, porque o nosso coração, ele fica estremecido. A gente não aceita com facilidade, né? Não é algo que a gente consegue aceitar muito bem, que a gente fica assim tão feliz. Ah, meu Deus, é algo maravilhoso que está acontecendo. Não, é algo difícil. Mas nós precisamos enfrentar. Nós precisamos aceitar. E nós precisamos decidir viver da melhor forma. Decidir enfrentar esse tempo até que o novo chegue para nós, vivendo de uma forma saudável, vivendo de uma forma que nós possamos entender que o Senhor tem nos escolhido para estar aqui, que o Senhor nos escolheu, de quem você é, a quem você pertence. E ser igreja em tempo de transição
é um desafio muito grande. É uma questão de sobrevivência. Mas para nós sobrevivermos, Isadora, nós precisamos entender o tempo e precisamos nos posicionar diante das circunstâncias. Não podemos cruzar os braços, ficar parado e esperando para ver o que vai acontecer. Não, não podemos ser meros espectadores. Nós precisamos ser participantes do que Deus está fazendo nesse tempo. E para isso, uma coisa que é muito importante para nós, e é o nosso primeiro tópico de sendo igreja em tempo de transição, é nós sermos ovelhas do mesmo pastor. Precisamos ter esse entendimento que nós somos ovelhas de um mesmo pastor, de um único pastor. E isso indica para mim, indica para você, um senso de pertencimento, de você saber que você pertence a alguém. Se eu sou igreja, se eu sou ovelha, eu preciso de um pastor. Não tem como ser ovelha sem pastor. Um pastor é pastor, mesmo se ele não tiver ovelha. Mas uma ovelha, ela não tem como ser ovelha se ela não tiver um pastor. E quem é o nosso pastor? Quem é o sumo pastor? Quem é o bom pastor? Quem é o pastor desse rebanho? O pastor desse rebanho é Jesus Cristo. Jesus é o nosso pastor. Mas sabe, se nós não tivermos esse entendimento de que Jesus, como o sumo pastor, ele é o nosso pastor, ele é o meu, ele é o seu pastor, nós não vamos conseguir sobreviver. Nós vamos ficar à deriva. Vamos ficar perdidos, sem saber para onde ir, sem ter um pastor que direcione. E Jesus, ele fala muito bem em João, capítulo 10, todo o capítulo 10. Pode botar para a gente, Larissa, os versículos 14, 16 e depois o de 14 a 16 e depois o 27. Que Jesus fala, né, no capítulo 10 de João, ele vai expressando, se colocando e dizendo acerca dele mesmo, que ele é o bom pastor, que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele diz que ele é a porta, e que as ovelhas passam por esta porta. Ele diz que ele é o pastor, e que as ovelhas ouvem a sua voz, conhecem a sua voz, seguem a sua voz. Ele diz que ele é o pastor do rebanho. Que existe um rebanho que não estava com ele ainda, mas que ele traria para perto esse rebanho, porque era um rebanho do seu aprisco. Isto é, Jesus enfatizando em todo tempo que ele é o bom pastor. Que ele é o pastor das ovelhas. Que ele é aquele que cuida das suas ovelhas, que o Pai deu para ele as ovelhas, e que ninguém pode arrebatar as suas ovelhas das suas mãos. Entende que isso vai trazendo para mim e para você uma segurança em saber, nossa, eu sou ovelha, mas eu não estou desgarrada do aprisco, eu estou no rebanho, e o meu pastor é Jesus, e Jesus diz que ele não abre mão das suas ovelhas, que ele cuida das suas ovelhas, que ele chama as suas ovelhas, e que as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Vamos ler, versículo 14, diz o quê? Eu sou o bom pastor, e conheço, e das minhas ovelhas sou conhecido. Entende que a coisa ela é profunda. Não é simplesmente eu sou o bom pastor. Não, ele vai mais a fundo. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. O Senhor conhece você.
um por um. Não é aquele olhar para um rebanho de muitas ovelhas, e ele olha como um todo e diz assim: aqui estão as minhas ovelhas. Não, ele conhece uma a uma. Então, Maria, ele sabe quem você é. Ele sabe que você é a ovelhinha Maria, a ovelhinha Josiel, a ovelhinha Kelly, a ovelhinha Valéria, a ovelhinha Bia, a ovelhinha Joyce. Ele conhece cada ovelhinha e cada uma ele sabe o seu nome. E cada uma ele sabe as suas necessidades. Mas sabe, mais do que isso, ele diz que também ele é conhecido pelas suas ovelhas. Então isso quer dizer para mim e para você, Laís, que é importante nós sabermos a quem nós pertencemos. Conhecer de verdade o bom pastor que é Jesus, que é o pastor dessa igreja, que é o pastor da sua vida. Se você é ovelha, se você quer sobreviver, Irineia, nesse tempo de transição, saiba que você é conhecida por Ele e que Ele precisa ser conhecido por você também. Porque Ele é o bom pastor. E quando nós estamos guardados pelo bom pastor, e temos essa convicção e essa certeza de que pertencemos a Ele, nós podemos enfrentar qualquer situação. Nós podemos enfrentar qualquer transição, qualquer mudança. Nós podemos enfrentar, porque sabemos que Ele é o bom pastor e Ele vai cuidando de nós. Próximo versículo. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E eu dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse mesmo aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, e haverá um pastor. Conheço as minhas ovelhas, assim como eu conheço o Pai, assim como o Pai me conhece, eu dou a vida pelas ovelhas. Eu sou conhecido das minhas ovelhas. Eu agrego as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, ouvirão o meu comando. E elas estarão debaixo do meu cuidado. As ovelhas, elas vivem em rebanho, mas elas precisam serem pastoreadas. Sem um pastor, as ovelhas se perdem e elas entram em desespero. Quando estudamos acerca das ovelhas, a verdade é, ovelha não vive sem pastor. A ovelha precisa ser direcionada pelo pastor. As ovelhas não enxergam muito bem, elas precisam de um pastor que conduz. As ovelhas precisam do cajado do pastor, que quando, porventura, elas forem para uma beira de um abismo, o pastor possa trazer essa ovelha para perto, para juntar novamente, para que ela não se perca. A ovelha não pode olhar para águas agitadas demais, porque ela acaba caindo naquelas águas e se afogando. Ela precisa de águas tranquilas. Por isso o salmista Davi fala no Salmo 23, guia-me por águas tranquilas. Por quê? Porque ovelhas precisam ser guiadas pelas águas tranquilas, porque as águas turbulentas as fazem se perder. As ovelhas se perdem e entram em desespero, por isso o papel do pastor é importante. Através da liderança do pastor, andamos todos em um mesmo sentido. Com um pastor, as ovelhas todas andam no mesmo sentido. Um rebanho saudável é aquele que está atento à voz do pastor e corresponde em obediência ao seu comando. Somos ovelhas de um mesmo pastor. Precisamos estar atentos ao comando desse pastor e não nos desesperarmos e nem nos perdermos, porque Jesus é o bom pastor.
e dá a vida pelas suas ovelhas. E nos dará também um bom pastor que vai continuar nos conduzindo. E nós, como ovelhas obedientes, porque somos um rebanho saudável para a glória de Deus, vamos ouvir e corresponder também em obediência ao comando do novo pastor, o qual o Senhor trouxer para nós. Sabe por quê? Porque nós sabemos a quem nós pertencemos. Pertencemos a Jesus. Precisamos ter essa convicção de que Jesus é o pastor dos pastores. E Ele há de ensinar. E Ele há de conduzir. E nós, tão somente como ovelhas, vamos estar no caminho da obediência e ouvir o comando do pastor. Nós precisamos, Júlia, ter essa convicção. De que aprisco você faz parte? Esta é uma pergunta importante. Saber que você faz parte de um aprisco. O aprisco que você faz parte, nesse tempo, aqui, é chamado cura. Você é a cura. Você pertence a esse aprisco. E nós precisamos estar debaixo da obediência, mas também debaixo do cuidado de saber que Jesus, o nosso sumo pastor, cuida das suas ovelhas, que somos nós. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus, de saber que você nessa transição não está sozinho. Você não está uma ovelhinha perdida, não está uma ovelhinha desgarrada, não está uma ovelhinha desiludida da vida. Não está. Porque nós temos o sumo pastor que é por nós. O sumo pastor é por nós, está no controle da nossa vida. E por isso é possível ser igreja, sendo ovelha de um mesmo pastor. Segundo, somos ovelhas que nos amamos mutuamente. Isso é importante também. Existe uma relação de ovelha com pastor que precisa ser saudável, né? Precisa ser saudável essa relação de ovelha com pastor, eu tendo esse senso de pertencimento, de saber que eu pertenço, que eu estou no lugar certo, no lugar que Deus tem me colocado, no lugar que Deus tem me chamado, me convocado para estar, que Deus conta comigo, porque também não adianta Deus mandar um pastor e as ovelhas todas irem embora. Como que fica? Precisamos continuar sendo ovelhas desse aprisco, para viver o novo que Deus tem, para viver o novo tempo que Deus tem para nós. Não é, Jennifer? Precisamos disso. Então, existe uma relação de ovelha com pastor, mas existe também uma relação de ovelha com ovelha, que precisa também ser saudável. E a palavra nos ensina que nós, como ovelhas, nós precisamos nos amar mutuamente, para estarmos cuidando de cada um de nós. O amor mútuo deve ser a nossa marca. Deve marcar o nosso tempo de transição. Deve conduzir-nos nesse tempo. Precisamos cuidar uns dos outros. Tem uns que aceitam com mais facilidade. Tem outros que não conseguem, talvez, aceitar muito bem. Uns ficam mais tristinhos, abatidos, e precisam desse cuidado, precisa da sua palavra, daquele que está mais forte, ajudar aquele que está mais fraco, daquele que está mais animado, ajudar aquele que está desanimado, e o nome disso é comunhão, mas não existe comunhão se não houver amor. Então precisa haver um amor mútuo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Fala sobre o amor mútuo que nós precisamos ter. 1 João 3,16 diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós,
E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nisto é conhecido o amor. Como que é conhecido o amor? Que da mesma forma que Jesus deu a vida por nós, e isto é amor, isso também nos indica, deixa eu apagar aqui que fica melhor, Vitorinha, para você. Vamos tentar aqui. Melhorou, né? Isso indica que o Senhor está também nos ensinando que da mesma forma que Ele nos amou, que Ele entregou a sua vida por nós, consiste também no amor nós darmos a vida pelos nossos irmãos. Não precisamos morrer na cruz pelos nossos irmãos, porque não temos também esse poder de salvar ninguém, porque Jesus já fez. Mas nos darmos uns aos outros, sustentar quando alguém está precisando do nosso sustento, é amar quando alguém está precisando de amor, é abraçar quando alguém está precisando de abraço. Assim como hoje eu posso estar em condições de dar, amanhã eu vou estar talvez numa condição de receber, em uma necessidade de receber. E nós conhecemos da mesma forma que o nosso pastor Jesus nos ensina, porque foi por amor que Ele entregou a vida por nós. E como ovelhas, num tempo de transição, sendo igreja, precisamos ter essa marca de sermos aqueles que vamos continuar nos amando mutuamente. Olha que o amor, embora toda a nossa fragilidade, embora toda a nossa, vamos dizer assim, insuficiência também, mas uma das coisas que as pessoas costumam dizer a nosso respeito é que nós somos uma igreja que mesmo sem saber muito fazer, mas sabemos amar um pouquinho. Eu lembro do irmão Altair, né? O nosso irmão que é o mais idosinho que nós temos aqui na cura. E ele sempre teve essa preocupação. Pastora, uma coisa que nós precisamos lutar para não acabar. A minha preocupação é que se a igreja crescer, pastora, nós vamos perder essa marca do amor. Não vamos ser aquela igreja mais pequenininha, que ama, que conhece todo mundo, que está sempre ali juntinho. Ele sempre teve essa preocupação, e de verdade. Sim, nós temos as nossas limitações, sim. Não somos perfeitos, não. Não somos, dizer assim, a referência do amor. Não somos ainda. Mas o pouquinho que nós conseguimos, nós temos essa marca. E nós precisamos lutar para continuar sendo esta pequena, grande cura que ama, apesar das suas fragilidades. Que ama o seu irmão, que cuida do seu irmão, que consegue ver a necessidade do outro. Porque se nós não conseguirmos fazer isso, não vai ser talvez o novo pastor que vai chegar, que vai conseguir com uma forma tão rápida conseguir compreender, porque ele vai precisar nos conhecer primeiro. Mas só que nós já nos conhecemos, nós já caminhamos já longas datas. Então é fácil saber, é fácil perceber quando alguém está muito quietinho, não está falando muito. Nossa, essa irmã não está muito bem, ela está tão quietinha, tem alguma coisa acontecendo. É fácil saber quando alguém não está bem, quando você olha para aquela pessoa, porque você já conhece. E é nesse momento, Tiago, que o amor faz toda a diferença. Porque às vezes, filho, você não vai conseguir resolver o problema daquela pessoa, mas o fato de você olhar para ela e dizer, eu acho que você não está muito bem, ela já vai se sentir amada. Nossa, Tiago percebeu que eu não estou bem. Isso é um sinal de amor, é um sinal de
cuidado. E nós precisamos nos mantermos assim, Júlia, nos amando mutuamente uns aos outros, cuidando mutuamente uns aos outros, porque assim Jesus nos ensinou. Próximo versículo, que é 1 João 4:7, é isso, filha? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é o quê? Está vendo o perigo de nós não amarmos? Quem não ama não conhece a Deus. Porque o amor não é de fala. O amor não é de palavras. Mas o amor é de atitude. O amor é de atitude. Então, por isso que a palavra diz: amemo-nos uns aos outros. Porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, o amor precisa ser aflorado no nosso coração todos os dias. Se tiver faltando o amor, peça a Jesus: Senhor, encha o meu coração do teu amor pelos meus irmãos. Precisamos pedir, se porventura tem algum problema, às vezes a gente está com alguma encrenca, né? Às vezes acontece alguma coisa, né, pastora? Dá encrenquinha aí, dá uma arranhadinha. Senhor, me ajuda a amar esse irmão, que está difícil. E o Senhor ajuda a amar, sabe por quê? Porque nós somos nascidos de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus conhece o amor. Todo aquilo que é nascido de Deus sabe amar, ama. Que o amor seja a nossa marca nesse tempo. Que o amor possa ser o vínculo da perfeição, porque o amor é o vínculo da perfeição. O que nós queremos viver é o novo de Deus. Nós queremos alcançar aquilo que é perfeito em Deus. Mas se faltar o amor, nós não vamos conseguir avançar. Nós não vamos conseguir sobreviver. Mas o amor, Júlia, se você me amar, filha, vai ser mais fácil para mim. Se eu te amar, vai ser mais fácil para você. Se nós nos amarmos mutuamente, Marcele, vai ser mais fácil, filha, porque eu vou saber que eu posso contar com você. Você vai saber que pode contar comigo. Será que você pode dizer isso para o seu irmão? Será que seu irmão pode contar com você? De verdade. De verdade. Então diz isso para ele. Você pode contar comigo. Você pode contar comigo. Isso. Conta comigo para sobreviver. Conta comigo para vencer esse tempo. Eu quero estar do seu lado quando você estiver tristinho. Eu quero estar do seu lado. Eu quero compartilhar com você. Eu quero chorar com você. Eu quero orar com você. Eu quero cuidar de você. Eu quero levar um docinho para você. Porque nós vamos vencer juntos através do amor. Do amor que vem de Deus. Não é da nossa capacidade natural de amar, porque o nosso amor natural, ele é muito falho. Ele falha. Mas quando é um amor que vem de Deus, nós conseguimos sobreviver. Nós conseguimos sustentar uns aos outros. Conta comigo, Rosinete. Nós vamos caminhar junto. Em nome de Jesus. Amém? E uma última coisa que eu achei, assim, muito interessante, que é, nesse tempo de transição, o que nós vamos fazer? Nós precisamos fazer alguma coisa. Porque Deus continua trabalhando. Nós temos visto Deus trabalhar. Deus tem feito uma grande obra no nosso meio. Deus tem feito obras lindas na vida dos irmãos, na vida das pessoas. E nós temos visto isso acontecer. E nós podemos escolher se nós só vamos ficar vendo,
ou se nós vamos fazer parte do que Deus está fazendo. Precisamos escolher participar do que Deus está fazendo e ainda desejar participar do que Deus ainda deseja fazer neste lugar, porque o Pai não para de trabalhar e Jesus diz, o meu Pai trabalha, então eu trabalho também, e eu te pergunto, o que é que você vai fazer? Precisamos fazer o que Jesus disse que Ele está fazendo. Eu continuo trabalhando porque o meu Pai está trabalhando. Você tem visto Deus trabalhar aqui? De verdade, você tem visto Deus trabalhar? Você tem visto Deus fazer coisas lindas na vida do seu irmão, na vida da sua irmã? Gente, como é bom a gente poder participar daquilo que Deus tem feito. Como é bom a gente poder celebrar com aquilo que Deus tem feito. Cada coisa linda que Deus faz. Eu estou feliz demais pelo que Deus fez na vida da Rosinete. Eu estou feliz demais pelo que Deus fez na vida de Laís. Eu estou feliz demais pelo que Deus tem feito na vida dessa igreja. De coisas que essas vidas têm alcançado em Deus. Do crescimento espiritual. Da força que cada um tem recebido. Das obras lindas que Deus tem feito aqui. Do mover de Deus aqui. E nós precisamos desejar fazer parte disso, Júlia. E não ficar só olhando. Não, mas desejar fazer parte. E isso eu aprendo com Davi. Isso eu aprendo com Davi. Davi teve um reinado lindo, teve um reinado maravilhoso. Deus estabeleceu o reinado de Davi. Davi, desde novinho, foi consagrado a rei. Não tomou posse logo, não começou a reinar logo, demorou um bom tempo, passou por muita perseguição, passou por muitas tribulações, mas, no entanto, Davi fez questão de participar do que Deus estava fazendo no meio do seu povo. Deus estava trabalhando no meio do povo. Davi estava lá cuidando das ovelhas. Mas ele não estava simplesmente cuidando das ovelhas. Porque quando apareceu um urso, Davi não saiu correndo e deixou as ovelhas à deriva. Davi disse que ele matou um urso para proteger as ovelhas. Ainda não, bastando o urso, veio também um leão. E Davi também foi lá e matou o leão. Porque ele não aceitou que aquele leão pudesse destruir as suas ovelhas, porque ele tinha ali uma obra a fazer, e a obra naquele tempo era cuidar das ovelhas. E ele estava ali para cuidar, e ele cuidou muito bem. Mas Davi não parou só nisso. Davi não se contentou somente em estar ali cuidando das ovelhas. Existia algo mais que Deus estava fazendo? E em certo dia, Davi foi até os seus irmãos para levar para eles comida, enquanto os irmãos estavam em guerra. Os irmãos conhecem essa história. E quando Davi chega ali diante daquele exército, Golias afrontava o povo de Deus. 40 dias, o povo estava aí estagnado. Um exército preparado, armado, com armaduras, com espadas e com lanças. E guerreiros prontos. Não tiveram coragem para enfrentar. Mas Davi, porque tinha certeza que ele não estava ali como um espectador da história, mas ele estava ali para fazer história. Mas que ele estava ali porque entendia que Deus estava fazendo uma grande obra e que ele queria fazer parte desta obra. Davi se posicionou e disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus Altíssimo? Oh, que negócio é esse? Não, eu vou lutar contra ele. Já matei um urso, já matei um leão. O que é esse gigante? Mas Davi poderia fazer como o exército fez. Amedrontar-se, ficar parado e não fazer nada.
Mas Davi tomou a decisão de fazer parte do que Deus estava fazendo. A pergunta é: como que você quer viver esse tempo? Como espectador ou fazendo parte do que Deus está fazendo? Ou atuando aonde você precisa atuar, aonde você pode atuar, aonde você pode realizar. Davi venceu Golias. Davi foi chefe de 1000 no exército de Saul. Davi ensinou 600 homens de guerra. Ele preparou 600 homens de guerra. Davi se introduziu entre os filisteus e entre os amalequitas para descobrir as estratégias de guerra. Davi não ficou parado. E olha, que Deus estabeleceu o reinado de Davi. Mesmo Davi, antes de assumir o trono. Davi ainda não havia assumido o trono. Mas Deus confirmou, Deus estabeleceu. E Davi decidiu fazer parte. E nós precisamos tomar essa decisão também. De fazer parte daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. De não ficarmos de braços cruzados, mas de perguntar para Deus: Senhor, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso facilitar, ser um facilitador? Senhor, no que é que eu posso abençoar a minha igreja? No que é que eu posso servir a minha igreja? No que é que eu posso servir a vida do meu irmão? Senhor, o que é que eu posso fazer? Porque a obra é muito grande, mas diz a palavra que os trabalhadores são poucos. E deve ser muito triste passar nessa vida e você não ter o que contar. Você passar em uma congregação, em uma igreja, e você não ter o que contar. Fui 10 anos da cura. Ah, foi 10 anos da cura. O que você fez lá? Ah, nunca fiz nada. No que você contribuiu? Nunca contribuí em nada. Não coloquei um tijolinho sequer. Eu não fui parte da resposta na vida de ninguém. Eu nunca consegui abençoar a vida de um irmão sequer. E eu não estou falando de dinheiro, tá? Estou falando de ser participante, de ser resposta de oração, de ser alguém que ombreia com o outro, de ser alguém que você sabe que alguém pode contar com você, aquela pessoa saber que pode contar, de saber que você está ali. Não, eu vou estar ali, não, eu vou conseguir. Ó, Vitória está lá, Vitória é uma bênção na minha vida, e eu vou continuar seguindo, porque eu tenho Vitorinha que está do meu lado. É isso, é fazer parte do que Deus está fazendo, e Deus tem um chamado para cada um de nós, para fazermos parte do que Ele está fazendo. Vamos matar leão, vamos matar urso se necessário for, vamos matar Golias se preciso for, vamos preparar um exército se necessário for, não importa qual seja a obra, mas faça a obra de Deus, faça parte daquilo que Deus está fazendo. Escolha fazer parte do que Deus está fazendo. Davi foi operante, fazendo parte do que Deus estava fazendo. E depois que Davi assumiu o reino, Davi desejou construir um templo para Deus. Ele disse: eu tenho uma casa, eu tenho um palácio, eu quero construir uma casa para Deus, eu quero construir um templo para Deus. E quando ele desejou isso, Deus começou a relembrar Davi acerca das gerações passadas, acerca da sua própria geração. Deus começou a relembrar Davi como que eles peregrinaram no deserto. Lembrou a Davi que ele ascendeu o reinado dele, que tirou ele daquele menino que cuidava de ovelhas e estabeleceu um reino sobre o seu povo.
Mas Deus não permitiu que Davi construísse um templo para ele. E Deus disse isso para Davi: olha, Davi, não será você que vai construir um templo para mim. Não será no seu reinado. Não. Será o seu filho. Vai ficar para o próximo reinado, vai ficar para a próxima geração. Não será você. Sabe uma coisa que eu descobri? Eu não sei se vocês sabem, mas eu não sabia. Fui descobrir agora, Laís. Que Davi, ele não desanimou. Essa palavra não desanimou Davi. Davi não ficou tristinho. Ai, Senhor, mas por que não? Não começou a lamuriar. Ah, mas eu queria tanto fazer para o Senhor. Eu queria tanto construir. Não. Elinéia, Davi aceitou a palavra de Deus. E além de aceitar, Davi fez mais. Segundo livro de Crônicas, capítulo 22, versículo 2 a 4. Vamos ler juntos o que foi que Davi fez quando ficou claro para ele que não seria ele que ia. Primeiro livro de Crônicas, eu falei errado. Primeiro livro de Crônicas 22, versículo 2 a 4. O que Davi fez foi: e deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de contaria, para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Em outra versão diz que ele ajuntou mais do que se podia contar, assim como mão de obra considerável necessária para um projeto grandioso. Davi, ao invés de desanimar, porque não era ele quem iria fazer aquela obra, ele se posicionou e começou a fazer o quê? A juntar todo o material que se precisaria para fazer, independente de quando ia começar a obra. Olha o que motivou o coração de Davi. Ele começou a juntar madeira, começou a reunir todo mundo. Vamos juntar madeira da melhor, vamos a juntar ferro, vamos a juntar bronze, tudo quanto o templo precisar. Foi Davi quem preparou todo o material. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não é porque Deus às vezes não faz as coisas como nós queremos que nós temos que desistir. Entende? Se Deus não está fazendo como nós queremos, o que nós precisamos é entender o que Ele quer e trabalhar para que o que Ele quer seja realizado. E ser instrumento dEle para que o que Ele quer aconteça em tempo ágil, no tempo dEle, na hora dEle, da forma dEle, da melhor forma possível, de dar o nosso melhor para o Senhor. Ei, sabe quem é o material para essa grande obra? Somos eu e você. Aqui não estamos falando de tijolo, de areia, de brita, isso já está lá, todo mundo já assinou, já vai ser feito. Estamos falando de uma obra espiritual. E essa obra espiritual, eu sou o tijolo, você é a areia, o outro é o cimento, e essa obra vai sendo concluída, sabe por quê? Porque Deus é o grande arquiteto, Ele é o grande projeto dessa obra, e quem realiza a obra é Ele. Ele só precisa de matéria-prima, e essa matéria-prima somos nós.
Seja como Davi, trabalhe para que a obra de Deus aconteça. Faça parte do que Ele quer fazer. Faça parte do futuro. Qual é o futuro? O que é que Deus tem? O que é que Deus vai fazer? Não importa o que Ele vai fazer, o que importa é que eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. O que eu quero, o que eu preciso para esse tempo de transição é entender que existe uma grande obra acontecendo e que eu posso fazer parte desta obra. A pergunta é: com o que você pode contribuir? Você é a obra-prima que Deus precisa para que esse grande projeto aconteça. Para que esta igreja continue sendo viva, para que essa igreja continue crescendo, para que essa igreja continue se movimentando, para que essa igreja continue amadurecendo, para que essa igreja continue abençoando a vida de muitas pessoas. E nós somos esta mão de obra e Deus conta conosco. Seja como Davi, não desanime diante da notícia que você recebeu. Não se entristeça, pelo contrário, se levante, se coloque de pé e coloque: Deus, eu estou aqui, e aí? O que é que o Senhor precisa que eu faça para que essa transição aconteça e para que seja o melhor para a tua obra? Conte comigo. Quantos aqui podem dizer para o Senhor: conte comigo? Conte comigo, Senhor. Conte comigo, eu quero ser essa mão de obra, eu quero ser esse instrumento do Senhor para que, como igreja, eu quero ser igreja nesse tempo. Precisamos ser igreja nesse tempo. Precisamos, como Davi, preparar os materiais. Precisamos, como Davi, preparar toda a mão de obra necessária para o projeto grandioso de Deus, para um novo tempo que nós vamos viver. E o coração de Davi era um coração que pulsava em adoração a Deus. E é dessa forma que eu quero terminar essa palavra com você, de saber como foi o posicionamento de Davi e de te convidar também a se posicionar como ele. 1 Crônicas 17, de 16 a 27, foi a oração que Davi fez a Deus, entendendo que não era ele que ia fazer a obra do templo, Rosângela, e se posicionando: não, eu vou trabalhar para isso, eu vou fazer parte do que Deus está fazendo, conforme sempre foi, e eu vou continuar fazendo, mesmo que seja para a próxima geração, eu quero fazer parte desta obra. E Davi, compreendendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o coração de Davi tão somente encheu de gratidão ao Senhor, de louvor e de adoração. E é isso que Deus espera de nós, de encontrar em mim e em você verdadeiros adoradores nesse tempo, que o adoram em espírito e em verdade. E diz assim, eu quero que você leia junto comigo, essa foi a oração de Davi. Vamos lá? Então, entrou e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxestes até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falastes da casa do teu servo para tempos distantes, e proveste-me segundo o costume dos teus, e como esta exaltação, ó Senhor Deus. Quem mais te dirá, Davi, acerca da honra feita ao teu servo? Porém, tu bem conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas para fazer notórias todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo de Israel,
única nação na terra, a quem Deus foi remir para o seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, quem remistes do Egito, e tomastes o teu agora. Agora, pois, até aí. Deus confirmando e Davi reconhecendo e engrandecendo a Deus, que abençoou o seu reinado, que abençoou a sua casa. E ele dizendo: quem és tu, ó Deus? Um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que é exaltado. E é essa mesma adoração que o Senhor deseja ouvir de nós. O nosso Deus que é exaltado, que é poderoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que tem abençoado a nossa casa, um Deus que tem promessa, que tem confirmado a cada dia a obra das nossas mãos. O Senhor tem confirmado neste lugar. Nós precisamos render a Ele toda adoração, encher os nossos lábios de louvor e de exaltação ao Senhor, por quem Ele é. Ser igreja nesse tempo de transição é adorar ao Senhor em meio às tribulações. É adorar ao Senhor em meio àquilo que parece que nós não estamos querendo que aconteça, mas é adorar a Ele sabendo que Ele tem o melhor para a sua igreja, que Ele tem o melhor para a sua casa, que Ele tem o melhor para o seu povo, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Vamos adorar. Ministério de louvor. Vamos encerrar nessa noite louvando a Ele.